Oi, hoje é dia 24 de março de 2020 e eu vou gravar esse vídeo para te contar os impactos do coronavírus na admissão para estudar no exterior e também na vida dos estudantes que estão estudando no exterior, para que você possa se programar e para que você possa entender o que está acontecendo nas universidades ao redor do mundo e talvez ficar mais tranquilo ou mais tranquila com as informações que eu vou te passar aqui e possa se planejar melhor, principalmente para num momento como esse, você não desperdiçar o seu tempo, a sua saúde, a sua energia, correndo atrás de informações que você não tem certeza se estão certas sobre a admissão para estudar no exterior ou sobre os impactos que o coronavírus está tendo nas universidades ao redor do mundo e nos estudantes universitários e nos candidatos em geral, tá? Então esse vídeo é para tudo isso, é para te ajudar a ter mais tranquilidade nesse momento e eu tô compartilhando tudo que eu sei, buscando nas fontes mais confiáveis possíveis para que você possa, enfim, tomar decisões que estão ligadas ao teu processo seletivo ou estão também te agoniando de repente com informações sobre os seus amigos, o que está acontecendo com eles que estão estudando no exterior, e eu quero que esse vídeo sirva para acalmar, né, quem está muito preocupado com a situação de como as universidades estão levando o semestre, as aulas, do que pode ser feito, do que aconteceria se por acaso no futuro viesse a acontecer novamente, quais são os aprendizados que as universidades estão tendo e o que você, como candidato ou como estudante, ou como até estudante admitido, precisa saber para dar continuidade na sua vida frente a esse momento tão único na história do mundo que a gente está vivendo, tá? Então vamos lá, eu separei vários tópicos e eu não quero que esse vídeo fique cansativo e extenso. Então, os estudantes que estão atualmente no exterior, a grande maioria das universidades, a gente acompanha aí pelos noticiários que universidades, escolas e outras instituições de ensino em geral estão fechando o atendimento presencial, então a grande maioria recebeu instruções para ir para casa e finalizar o semestre ou online ou por meios de trabalhos que serão avaliados pelos professores, certo? Alguns estudantes, por isso, até estão optando a voltarem para os seus países de origem, né? Lembrando que é importantíssimo nesse momento os estudantes que querem voltar checarem as condições das companhias aéreas, do governo local, quanto a restrições para sair na rua, para se deslocar, para frequentar os aeroportos e também, se são brasileiros, as condições de retorno ao Brasil. E acho que nesse ponto a melhor informação vai ser o site dos aeroportos de chegada e do próprio Itamaraty. Eventualmente, o consulado brasileiro, a embaixada brasileira no local que esses alunos estão, também pode ser uma fonte importante de contato, tá? Então, muita tranquilidade, se você tem um amigo que está estudando no exterior, você pode passar essa informação para ele ou para ela. Eu imagino que nesse momento o brasileiro que está no exterior já tem essas informações, tá? Mas é importantíssimo que todo mundo siga nesse momento essas informações de viagem segura, de deslocamento seguro, para que esteja todo mundo calmo e tranquilo e sereno fazendo esse processo, certo? O que é importante falar para você é o seguinte: a grande maioria das universidades está fazendo o possível para não atrasar o semestre, porque isso tem implicações na data de formatura dos alunos, na continuidade dos próximos semestres e na entrada dos novos alunos. Então, a grande maioria está fazendo o possível para finalizar as atividades. Lembrando que as universidades que são localizadas no hemisfério norte, elas têm mais um mês e pouco de aula até as férias de verão,
Então, normalmente na Europa, o que a gente tem? A gente vai ter as aulas até mais ou menos a época de Páscoa, depois umas férias de Páscoa, e aí depois exames e depois encerra para as férias de verão. No hemisfério norte, já Estados Unidos e Canadá, também algo semelhante acontece, na verdade, um pouco antes. Então, ocorreu o Spring Break. Algumas universidades, depois do Spring Break, passaram para o ensino online para poder encerrar antes dos Summer Vacations, tá? Bom, então, em relação ao geral dos alunos que estão nesse momento ainda estudando, é o que nós temos até agora. Qual é a melhor fonte para você, aluno? É o site da tua universidade, são os caminhos e canais oficiais de comunicação, tá? É lá que você vai saber as informações e acredito que você que já está estudando tem esse contato e você que é candidato, comece a aprender quais são os contatos principais das universidades. Mais uma coisa interessante para esse momento é entender que várias universidades estão tendo a necessidade, isso principalmente nos Estados Unidos, de desocupar as residências estudantis. E isso tem sido um problema para alguns alunos internacionais. Tem muitos alunos internacionais que estão se organizando para que possam ter uma rede de apoio formada, caso fique sem, né, residência naquele momento. Então, você que é candidato, né, a estudar numa universidade, pode até analisar como está sendo conduzido isso, para você entender se essa universidade tem boas práticas com os alunos. Lógico que nós não vamos julgar, né? Lógico que nós temos que entender um momento de contingência. Como todo mundo está aprendendo, por exemplo, agora a trabalhar online, eu mesmo estou trabalhando em casa, como eu já trabalhava antes, mas agora minha filha está aqui, né? O vizinho está em casa, faz mais barulho. Então, essas adaptações têm que ser entendidas. Mas é importante ver como a universidade está lidando com o tato, né, com os alunos internacionais, se a liderança principalmente está fazendo uma intervenção em nome desses alunos internacionais, porque muitos não estão podendo voltar para casa de maneira tão rápida, certo? Então é importante que você cheque isso, até para você conhecer melhor a universidade para qual você está querendo se inscrever no futuro, talvez, se é o seu caso ser candidato, beleza? Próximo tópico que eu vou falar são os estudantes admitidos. Então, quem prestou o processo seletivo no ano passado, no final do ano, e está recebendo agora, né? Muitas universidades estão liberando essa semana os resultados de admissão, tem aí algumas decisões para tomar, certo? E essas decisões, elas estão sendo impactadas por um cenário que vem mudando ao longo desse último ano, não só pelo coronavírus, mas por algumas outras questões que entram em jogo aí. Para alunos admitidos em graduação, o cenário que a gente tem é o seguinte: depois daquele impacto da Operation Varsity Blues, que foi uma operação que deflagrou um problema de corrupção que estava acontecendo em algumas universidades para admissão de candidatos abastados que estavam pagando propina para oficiais que poderiam influenciar a admissão dos candidatos, né, oficiais principalmente da área de esportes das universidades. A legislação americana mudou com relação à obrigatoriedade ou não das universidades fazerem uma época de aceite. Então, só para resumir, fica mais simples, existia um grupo de universidades que tinham um acordo entre si de que só poderiam cobrar dos alunos admitidos que fizessem um depósito para segurar a vaga a partir de 1º de maio. Esse era um acordo de cavalheiros, mas isso foi entendido pela legislação americana como se fosse um trust. E aí,
essa prática caiu. Então, algumas universidades saíram deste acordo de cavalheiros e estão solicitando que os alunos depositem a garantia que vão cursar antes de 1º de maio, tá? Então, esse é um cenário. Fora isso, também com a questão do coronavírus, tem universidades que estão estendendo esse tempo para que o aluno pense mais e avalie a sua situação para 1º de julho. Então, a partir de agora, todo mundo que recebe a sua admissão nesse momento, estou falando isso para graduação, a qualquer momento pode depositar a sua confirmação de vaga e aguardar o próximo semestre. Mas tem isso, algumas estão adiando datas, outras estão antecipando e já oferecendo que o aluno possa cursar um semestre online. Então, muito importante que cada um que receba a sua oferta de admissão leia direitinho o que está contido ali na oferta e entenda que com essa queda, vamos dizer assim, desse acordo de cavalheiros entre as universidades, é possível que haja uma movimentação, uma modificação em relação à aceitação. Então, por exemplo, se você já recebeu a aceitação de uma universidade, mas você não recebeu de alguma outra, você pode falar para essa outra universidade, olha, eu gostaria de saber se vocês já têm uma resposta sobre o meu perfil ou quando terão uma resposta, e pode falar também para a primeira universidade que vai aguardar. Em tese, eles podem esperar até 1º de maio, mas pode ser que alguma comunicação indique que eles gostariam dessa resposta antes, tá? Em caso de dúvidas, na interpretação do que vocês estão recebendo, eu sei que a linguagem é às vezes um pouco confusa, vocês podem me consultar, tá? Vocês podem me mandar as dúvidas que vocês têm, tanto aqui no YouTube quanto no inbox lá do Instagram, que eu posso auxiliar você a entender melhor o que a universidade está propondo ali para você, tá bom? Sem custo nenhum, só para tirar a dúvida mesmo. Fiquem bem tranquilos que só para que vocês entendam melhor esse cenário nesse momento de turbulência. Bom, então como falei, tem algumas universidades inclusive que estão já pensando no futuro e oferecendo a possibilidade de um 1º semestre online. E uma boa fonte de informação, principalmente para graduação, é um site que eu vou deixar aqui na descrição, que é um site da NACAC, que é a National Association of College Admission Counselors, que compila as datas e também se alguma informação mudou nesse cenário, falando o nome da instituição, atualizações no status das admissões, para quando eles estão esperando o retorno dos candidatos admitidos, certo? E, inclusive, nesse site tem 846 universidades registradas e falando também se eles estão com eventos de admissão no campus, né? Porque muitas universidades nessa época começavam a mandar convites até para os candidatos internacionais, falando, olha, venha aqui para um evento no campus para você conhecer e decidir se você quer estudar aqui. E esses eventos não estão acontecendo, certo? Algumas universidades estão fazendo eventos virtuais até. Não é a mesma coisa, mas isso pode ajudar um pouco na decisão. Bom, então eu falei aqui sobre os candidatos que estão admitidos e sobre quem está estudando no exterior. Agora, eu vou falar sobre quem vai se candidatar, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que acessem o meu canal no YouTube, o meu Instagram, são pessoas que estão com o intuito de se candidatar e precisam de informação sobre a candidatura. Então, eu vou falar as minhas impressões de como eu acredito que esse cenário está mudando devido ao coronavírus e todas essas situações que têm ocorrido. Em relação à admissão, vou dar um status dos testes de admissão, de como está, né, e como vai ficar, quais serão as próximas datas de testes confirmados. Falar de documentação e da forma de comunicação em geral
com as universidades, beleza? Bom, então vamos lá. E também é importante, e para começar, eu acho que eu quero falar um pouco sobre os cuidados agora nessa época. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente pensar um pouco que essa época de quarentena, de coronavírus, da exposição da saúde das pessoas, essa questão de fazer o máximo da quarentena, de vamos tirar proveito dessa situação, é uma colocação um pouco infeliz, sabe? Então eu acho que é importante ter isso em mente. Esse momento ele inspira cuidado, tanto com a saúde física quanto mental, não só com a nossa, mas a saúde da comunidade na qual nós estamos inseridos. Então é importantíssimo que cada um faça a sua parte, certo? Nesse momento as rotinas estão todas alteradas, então possivelmente a sua rotina enquanto estudante do ensino médio, da graduação, ou até um estudante que estava fazendo um trabalho, um estágio, ou um jovem adulto, as responsabilidades vão mudar em relação ao que você estava acostumado, né? Pode ser que você esteja vendo agora que na sua casa você precisa participar mais e não sobre tanto tempo para os estudos ou até para o descanso, então é importante você se organizar para poder fazer o que você tem que fazer na sua vida, né, de familiar e encaixar nesses momentos o que você se determinou a fazer do ponto de vista de estudos, tá? Mas também cuidando bastante da saúde mental. Tem pessoas que vão achar melhor nesse momento dar uma parada, refletir. E tem pessoas que vão achar melhor continuar os estudos porque vão sentir que isso dá uma sensação para elas de que elas estão fazendo alguma coisa produtiva. E tá tudo bem, tá? Então eu quero que você entenda que você não precisa se cobrar nesse momento alguma perfeição em relação a fazer X mil cursos ou estar antenada com tudo que está acontecendo, tá? Toma seu tempo, organiza seus pensamentos. Se você ainda é candidato a candidata a se candidatar para estudar no exterior, ou vamos lá de novo. Então, toma seu tempo, organiza seus pensamentos, porque a admissão para estudar no exterior vai acontecer do segundo semestre em diante, principalmente de outubro em diante, quando as instituições vão preparar o cenário, né, para você se candidatar para os mestrados, doutorados, que vão iniciar em 2021. O que eu quero dizer com isso é que neste semestre você pode estar iniciando a sua preparação acadêmica, de idiomas e estratégica, para que você também possa aproveitar para fazer tudo isso mais pausadamente, mais tranquilamente, com menos correria, tá? Então, é isso que eu te falei. Se você se sente bem para começar a se organizar, dá pequenos passos em relação ao teu objetivo, que é para se preparar para estudar no exterior em 2021. Tá? Bom, agora também não é o momento de você desperdiçar dinheiro, tá? A gente tem que pensar nisso com muita seriedade. Os recursos, eles estão aí e são importantes, então dá uma pisada no freio antes de agendar teste, pense direitinho se você está pronto, está preparado para fazer o teste, se você estudou, se você já está tranquilo, tranquila, em vez de sair agendando teste, fazendo e vendo o que dá, tá? Ou comprando livro, ou comprando curso, ou fazendo qualquer coisa. Tenha certeza que aquele curso vai te trazer o benefício esperado e que a pessoa que está se comprometendo, a instituição que está se comprometendo com você naquele curso, vai realmente te dar o apoio que você precisa. Bom,
Toque, se possível, as suas atividades acadêmicas, os seus projetos extracurriculares e continue estudando o idioma, tá? Tudo isso dentro do possível, tudo isso dentro da preservação da sua saúde mental e da sua integridade física, né? Eu não sou educadora física, então não vou te falar faça exercício, porque eu não posso te recomendar isso. Mas se você conseguir, faça tudo o que está ao seu alcance para ficar bem nesse período. Bom, então eu já dei um panorama que o cenário das admissões para a graduação e para a pós-graduação no exterior para o ano de 2021 ainda está sob... Então já dei um panorama para você de que realmente o cenário está todo aberto para admissão para estudar no exterior em 2021, tá? Ainda temos algumas universidades que estão em processo para 2020, para você começar em setembro de 2020? Sim, ainda temos, mas como disse para vocês, elas vão estar extremamente impactadas em relação a prazos, em relação à documentação, como eu vou falar mais para frente. Mas para 2021 é um momento importante de preparação, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos testes. Os testes, o que eu tenho para recomendar como informação número 1? Busque as informações sobre cancelamentos, reagendamentos e qualquer outra coisa nos sites oficiais, tá? Além de tudo, você tem que manter o seu e-mail atualizado e você tem que abrir o seu e-mail se você está registrado ou registrada para um teste, abrir todo dia para você receber as informações atualizadas sobre qualquer mudança de data. Tá? Muitos candidatos já passaram por isso, já estavam com tudo certo para fazer o teste e se viram com informação de que os testes foram cancelados ou adiados. Então é importante que você mantenha o seu e-mail atualizado. Se você trocar de e-mail nesse período, avisa lá, recadastre o seu e-mail no seu cadastro da prova, tá? E acompanhe as redes sociais, ative as notificações das redes sociais daquelas provas que você vai fazer, tá? Agora eu vou falar de cada prova um pouquinho para a gente ter esse panorama. Bom, as provas para admissão para graduação, que são o SAT e ACT, foram altamente impactadas, porque agora março, abril e maio tinha provas agendadas e as provas foram reagendadas, os inscritos foram transferidos para uma nova data, sem custo adicional. Quem não pode fazer na nova data pode solicitar um reembolso. E o que a gente tem de datas nesse momento... Peraí, que só passando o helicóptero aqui. Aí, passou. O que a gente tem de datas nesse momento a gente tem um novo ACT em junho, então no dia 12 e 13 de junho. E a gente tem no Brasil um SAT Subjects, dia 6 de junho, tá? Em julho temos um ACT dia 17 e 18, tá? É óbvio que o SAT, ele será reagendado. O College Board está fazendo o possível para reagendar uma nova data, porque muitas pessoas deixaram de fazer. Mas como a gente não sabe nesse momento quando será a reabertura das escolas e como será a retomada das ações, né, educacionais, realmente é um momento para esperar, é um momento para você se concentrar em estudar e ir esperando, porque não tem previsão ainda de data certa. O que eu te digo vai haver alguma data no segundo semestre? Vai, mas não dá para garantir quando será essa data. Os candidatos que estavam tentando uma vaga numa universidade que tinha data mais flexível, né, porque tem universidades que ainda estão até agora abril, maio, junho, recebendo admissões para o segundo semestre, mesmo universidades nos Estados Unidos. Tem aí o desafio de conversar com a universidade
para entender se vai haver algum tipo de flexibilidade, tá? O que as associações de universidades estão pedindo é que sim, haja algum tipo de flexibilidade para que possa entender o panorama que os alunos no mundo todo sofreram. Imaginem, por exemplo, na China, né, que já está impactada desde janeiro com a questão do coronavírus, e que envia estudantes internacionais para o mundo todo. Então, sim, está havendo alguma mobilização das universidades para entender esse cenário, e algumas já estão até declarando que vão ser flexíveis em relação a testes, e não vão pedir o SAT e o ACT. Então, pode ser sim que elas sejam bastante flexíveis, mais universidades até se tornem flexíveis e a gente tem até um panorama de mudança nesse setor dos testes, tá? Bom, seguindo aqui, vamos falar dos testes que são administrados pela ETS. A ETS é a empresa que criou o TOEFL e o GRE. O TOEFL, como vocês sabem, é o teste de inglês, e o GRE é um teste para muitas pessoas que vão fazer pós-graduação nos Estados Unidos, Canadá e também na Europa é pedido para admissão em alguns programas de mestrado e doutorado, tá? Ambos estão cancelados em março e estão com data para você agendar em abril, mas eu não recomendo que se agende nesse momento. Acho que é importante esperar, porque a gente não sabe como que vai ficar com essa questão de fechamento. Pode ser que daqui 2, 3 semanas a maioria das cidades peça para que as escolas continuem fechadas. E como esses testes são administrados, na sua maioria, em escolas de inglês, ou centros aplicadores de teste especificamente, pode ser que eles continuem sem possibilidade de acontecer. E aí, então, recomendo esperar que a situação se normalize um pouco. Para tentar contornar toda essa situação, a ETS está criando um TOEFL e um GRE para serem feitos em casa, tá? E vou falar a lista dos países que o candidato pode optar por esse teste em casa, e já começou a partir de ontem, dia 23 de março de 2020. Então, se você está nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Hong Kong e Macau, e você quer fazer o GRE ou o TOEFL, você já tem a opção de fazer uma prova online, tá? É uma prova que você vai fazer em casa e tem uma pessoa que vai ficar, um sistema, mas eu entendi, pelo que eu entendi, é uma pessoa que vai ficar monitorando enquanto você faz a prova, certo? Então tem essa opção, é uma opção que está começando a ser colocada em prática e vamos acompanhar se no futuro isso vai se estender aqui para o Brasil também, certo? Mas como disse, para você acompanhar os desdobramentos disso e ficar sabendo quanto antes das mudanças e alterações de data, acompanhe os canais oficiais da ETS, tá? Bom, agora falando do GMAT. O GMAT também está suspenso e ele está... o instituto que administra a prova está pensando em implementar um teste online para ser feito em casa a partir de abril. Então, vamos acompanhar os desdobramentos disso, tá? O IELTS, eles estão suspensos no Brasil e na maioria dos lugares do mundo até 9 de abril e vão informar novas datas. Para isso, é super importante que o aluno esteja com o e-mail cadastrado corretamente no portal do candidato, esteja checando o seu e-mail. E caso uma nova data não atenda aos seus requisitos, você pode solicitar um reembolso, tá? E na maioria dos casos que eu falei aqui, gente, se a nova data de prova é impossível para você, solicita o reembolso e depois você faz novamente em outra data. Fica só atento ou atenta, porque em alguns casos esse reembolso internacional ele pode ser um pouco chatinho de solicitar.
Então, calma, tranquilidade, vai falando com o seu cartão, a administradora do seu cartão, vai falando com a instituição, vai registrando tudo por e-mail para você pedir esse reembolso com tranquilidade, tá? Não é momento de você desperdiçar dinheiro, ou seja, você não pode fazer uma nova prova, não deixa ela passar sem você reagendar ou pedir o reembolso, certo? Como alternativa aos testes de inglês que ainda não tem em casa para fazer no Brasil, tem o Duolingo English Test, tá? E a equipe do Duolingo tem trabalhado para cada vez mais trazer novas universidades para conhecer a plataforma deles e a proposta deles. E eles têm trabalhado nisso com muita seriedade. Eu recomendo que vocês olhem o site do Duolingo. E muito importante para todo mundo que vai fazer todas essas provas em casa é que se leia e obedeça a todos os requisitos e tome muito cuidado com os requisitos da prova, porque é uma prova totalmente diferente, né? Você fazer em casa, você ter uma câmera te monitorando, você tem que entender quais são os requisitos para você poder obter a certificação, obter o teste, tá? Você que está acompanhando, me deixa suas dúvidas e comentários aqui. Você que está se candidatando e está pensando quais são os impactos desse momento, né? Os impactos futuros, comenta aqui o que você está achando sobre as informações da sua universidade, qual é o seu planejamento e para que a gente possa fazer mais conteúdo sobre isso aqui no Viajar para Estudar. Vamos falar agora de documentação. A única coisa que eu tenho para falar sobre documentação é que tenha muito cuidado agora, nesse momento, com os processos, tá? Nós temos, nesse momento, cartórios que estão fechados, talvez, né, para você apostilar um documento, consulados e embaixadas que reduziram seus horários de atendimento, escolas e universidades que podem não estar atendendo presencialmente e mesmo correio, né? Pode ser que a universidade tenha solicitado que você envie uma documentação e correio, courriers como FedEx, UPS, DHL. Então, se certifique que quando você for necessitar de um atendimento de algum desses locais que trabalham com a documentação, de que eles vão estar abertos na hora que você vai, para você não se deslocar à toa, de que você vai levar toda a documentação que eles precisam para poderem trabalhar, e que se você enviar um documento por correio, vai ter alguém para receber, para que esse pacote, que muitas vezes você tem que enviar documentos importantes, que são às vezes até o original, não se perca, tá? Então, se essa é um cuidado que você já tem que ter no momento normal, imagina agora, nesse momento que de repente talvez não tenha alguém para receber o documento lá do outro lado. Então, muita atenção. Uma outra dica importante, na verdade não é nem dica, eu acho que é uma recomendação, é que toda a sua comunicação com a universidade seja, se possível, registrada por e-mail. Eu sei que as universidades têm aberto chats, aberto outros canais de comunicação, mas algumas, por exemplo, não estão atendendo o telefone, tá? Então, o e-mail vai te ajudar nesse momento a você poder registrar a sua solicitação para com a universidade, para que você possa ter uma resposta rápida e para que você possa ter o histórico do que você falou, com quem você falou, e que isso não se perca, tá? Acho importante e ajuda, acho que é muito útil para os estudantes internacionais para que isso fique bastante claro, né? Às vezes a gente tem aquela sensação, eu falei com fulano, ele me deu tal informação. Depois eu falei com outro departamento, ele me deu tal informação. Qual é a correta? Nessas horas é que um e-mail com uma informação por escrita vai te ajudar. Então, paute as suas comunicações para ter tudo por escrito, para que
talvez essas pessoas que no dia a dia se veem e talvez agora não estejam se vendo, estejam em dois locais diferentes trabalhando, porque tem muita gente que está trabalhando remoto, consigam te ajudar e as informações, o fluxo fique todo bem tranquilo, tá? E finalmente, eu acho que a gente tem que falar dos eventos, né? Quem acompanhou aí o último mês viu que muitas feiras de educação no exterior foram canceladas. O Salão do Estudante, por exemplo, foi cancelado no meio. Eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. E também eventos que estão sendo cancelados são as visitas a universidades, como já falei, e alguns programas de estudo, como intercâmbio, study abroad, e alguns summers serão, infelizmente, cancelados, tá? Alguns também têm a tendência a ser adiados, mas fique muito atento ou atenta e vá acompanhando aí no site da universidade quando que as datas vão ser remanejadas, datas de processo seletivo e datas do programa em si, tá? Eu não queria ser a portadora de má notícias nesse vídeo, né? Falando de cancelamentos, falando de adiamentos de provas, falando de todas essas dificuldades, mas eu acho importante a gente ter um momento de serenidade, acho importante a gente refletir de forma que as informações não fiquem pipocando na nossa cabeça, né? Em relação a dúvidas que podem surgir nesse momento. Então não é para você ficar com dúvida, tá? As dúvidas que você tiver, você comenta aqui no vídeo, que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido. E também pode me mandar uma DM no Instagram, pode comentar as minhas postagens no Instagram, para que a gente possa gerar essa conversa. E tem também o link de um canal do Telegram, um canal onde eu estou respondendo dúvidas, porque tem o canal e tem o chat, tá? E lá no chat vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre estudar no exterior, tá bom? Então é isso. E eu sigo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, com a minha programação de vídeos e posts para ajudar você com as estratégias de aprovação para estudar no exterior. Um beijo e até a próxima!